Flamengo tem mais chance de ganhar do Real Madrid do que tinha do Liverpool? Se é que tinha também, né? Vamos partir de um princípio que você podia considerar que não tem chance nem de ganhar do Real, nem do Liverpool. Mas analisando os cenários, qual é o cenário mais favorável? Qual é o mais acessível? Lembrando que este programa pode se tornar um vexame caso o Flamengo nem da semifinal passe, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Já aconteceu com Inter, Atlético Mineiro, Palmeiras, River, Atlético Nacional. Então, assim, pode acontecer? Pode acontecer. E aí esse programa vai virar um meme. Mas, se o Flamengo passar e jogar com o Real Madrid na final, vamos analisar em qual cenário o Flamengo teria mais chance. Lá em 19 ou agora em 2023? Para isso a gente começa lembrando de como é que estava aquele Liverpool em 2019. O time estava embalado, vale lembrar, né? Tinha ganho a Champions na metade de 19 e tinha iniciado ali a temporada 19-20, que seria a temporada do título da Premier League, uma versão para muitos melhor do que o Liverpool campeão da Champions. Diga-se passagem, porque foi um campeão da Champions levando muitos gols, perdendo 4 jogos, foi aquela remontada histórica para cima do Barcelona e tal, uma final sem graça lá com o Tottenham, Mequetrefe, mas era um time que estava melhorando, inclusive. E aí vamos lá, era o auge meio do modelo Jürgen Klopp, né, de pressão alta, de perde, pressiona, o time que estava fazendo boas contratações, né, foi até não de maneira agressiva, mas estava se reforçando ainda mais, né, um Liverpool campeão, e o time titular, lembrando, não perdia desde 17 de setembro, ou seja, desde 17 de setembro de 19, o time não perdia, eram 3 meses sem perder. Ah, mas teve um 5-0 lá pro Aston Villa, 5-1, nem lembro o placar direito agora, era o time Y. Se tu olhar a escalação do Liverpool, era o time só garoto. O Klopp já estava focado no Mundial, mandou os moleques lá do Sub-12 do Liverpool e eles perderam pro Aston Villa. Mas o time titular não perdia desde 17 de setembro, que foi um jogo pro Napoli. Inclusive, salvo engano, acho até que eu fiz esse jogo. Final foi dia 21 de dezembro, então você tem 3 meses basicamente aí de recorte. 18 vitórias e 2 empates nesse período. Lembrando a derrota pro Aston Villa com o time Z. E aí, peguemos jogadores que estavam na sua plenitude da forma. Ali, talvez a gente tivesse a melhor versão do Arnold. Ali a gente talvez tivesse a melhor versão do Robertson. Ali a gente tinha a melhor versão do Van Dijk, que estava ainda ali candidata a melhor do mundo para alguns. Fabinho, jogando muito. Talvez o Fabinho de 1 ano e meio atrás fosse tão bom quanto aquele, mas ali é uma das melhores versões do Fabinho. O Wijnaldum tinha virado titular e estava voando, né, jogando uma barbaridade. Henderson, aquela temporada 19-20, o Henderson foi o melhor jogador do Liverpool, estava voando. Salah, nem se fala, e Mané, a mesma coisa, que vinha da temporada mais goleadora da carreira, 26 gols, e faria quase a mesma quantidade na temporada corrente 19-20. Então o time estava voando, era a melhor pressão alta do mundo, a melhor pressão pós-perda do mundo, era o time a ser batido e estava jogando uma barbaridade, todo mundo olhando para aquele Liverpool ali como provavelmente um time que arrastaria a Premier League, que estava brigando em várias frentes e estava jogando uma barbaridade, uma das melhores transições do mundo. Firmino estava jogando uma barbaridade. Como chega o Real Madrid agora? Pegando esses 3 meses que eu falei, antes do Mundial, que o Liverpool ganhou 18 jogos, 2 empates, o Real tem um problema que foi a pausa para a Copa. Então o time jogou menos do que o Liverpool. Se a gente pegar esses 3 meses para trás, o Real, por exemplo, só jogou 13 jogos. O Liverpool, 20, nesse mesmo recorte. Então, assim, é diferença, né? 7 jogos é coisa pra caramba. E o retrospecto é completamente diferente. 8 vitórias do Real nesse período, 1 empate, 4 derrotas. O time passa longe de chegar na sua melhor forma, na sua melhor versão. E aí tem um ponto. O Real campeão da Champions, ele foi um campeão não milagroso, mas não é epopeia, né? Virando jogos, ele não jogou o melhor em basicamente nenhum dos mata-mata. Nem a final, mas foi campeão, porque enfim é o Real Madrid, uma camisa absurda, mas não dá pra olhar pra aquele time e falar, putz, era a melhor engrenagem da Champions. O Liverpool de 19 era ali junto com o Barcelona, mas tava naquele bolo. O Real foi muito pela temporada absurda do Benzema, do Courtois e do Vinícius Júnior, e do Modric. A engrenagem como um todo, dá pra dizer que assim, putz, não é a melhor versão de um Real Madrid. Eu diria, inclusive, de todas as Champions que eu acompanhei, e eu vejo desde 96, então eu vi algumas vezes o Real ser campeão, disparadamente foi a Champions mais maluca ou a única, talvez, que o Real possa ser apontado como um campeão, não é improvável, não é o termo, mas surpreendente, talvez, mesmo sendo o Real Madrid. Então é um time que não ganhou, você olhando para ele e falando, esse aí é disparado o melhor time.
Não é. O Liverpool estava mais próximo disso. Os últimos 3 meses, repito, 8 vitórias, 1 empate, 4 derrotas nesse universo. E jogando menos. E aí tem lesões, questões físicas. Só do final do ano pra cá, né? Antes da Copa. Benzema se machucou, Alaba se machucou, Tchouaméni se machucou, Mendy se machucou, Lucas Vázquez se machucou. Então o time não tá 100% fisicamente, o Modric claramente mostra essa queda de rendimento. Além do Modric, que caiu de rendimento, Kroos caiu de rendimento, Benzema caiu de rendimento mesmo voltando relativamente bem. Vini caiu de rendimento, Valverde caiu de rendimento. Então o time caiu como um todo. Isso sem contar a zaga, que só o Militão praticamente está jogando bem. Provavelmente, não dá para saber, o Mendy não vai jogar o Mundial. O Tchouaméni, a gente também não sabe como vai chegar. Então é um time que tem questões físicas. Olhando para o adversário, hoje o Real parece um adversário mais acessível do que o Liverpool naquela época. Era um modelo que estava muito azeitado com o Klopp e agora tem vários ajustes a fazer nesse Real, que não está jogando o seu melhor futebol, nem tática, nem fisicamente. Porém, olhemos para o Flamengo. O Flamengo de 19 chegava embalado, com uma sequência de resultados excelente, por mais que a última rodada do Brasileiro tenha sido uma derrota para o Santos, mas o time já era campeão e tal, então meio que os caras estavam, né? Tinham ligado o dane-se, né? Os jogadores estavam, tecnicamente, alguns melhores. Fisicamente, o time estava desgastado, porque a temporada estava chegando no seu fim, mas o time estava embalado, muito motivado, e com o Jorge Jesus tendo todo mundo na mão. Agora, você tem um time descansado, porém sem ritmo. E aí precisa pesar. O Jorge Jesus tinha um time na mão. O Vitor Pereira não tem um time na mão. É um trabalho que está começando. Perdeu peças, recebeu outras. João Gomes foi embora. Chegou o Gerson. Tem adaptações para fazer. O Felipe Luiz não tem jogado, né, nesse início de temporada, então tem ajustes. O lado direito está claramente com problemas, com o Varela ali e tal. Tem um ponto que aí é importante, que eu acho que o de 23 agora é melhor que o 19. Agora, a instituição Flamengo, esses jogadores chegam com o peito muito mais estufado no sentido de confiança. Fala, pô, olha o que a gente construiu de 19 para cá. 19 era a sementinha dessa era poderosa e gloriosa. Agora você tem vários ali já vencedores, multicampeões, conhecidos e consolidados. Do ponto de vista da confiança, esse time hoje acho que é mais robusto do que aquele. Fisicamente tem desgaste e descanso, porém tem ritmo e embalo. Os jogadores, individualmente falando, eu acho que agora você tem um Gabigol melhor, acho que agora você tem um Everton Ribeiro melhor, acho que agora você tem um Arrascaeta melhor que o de 19, e aí vão ter outras disputas ali, Davi Luiz e Rodrigo Caio, eu prefiro o Davi Luiz, o Rodrigo Caio estava muito bem, Mari e Léo Pereira, acho que dá Mari, no gol e nas laterais, o de 19 vai levar, Thiago Maia e Arão, eu acho que o Thiago Maia é mais jogador, mas o Arão era muito importante, o Gerson de 19 joga mais do que agora, e Pedro e Bruno Henrique, você vai ter uma disputa muito pau a pau de preferência. Os dois chegam voando, o Pedro tá voando e o Bruno Henrique chegava voando, então tecnicamente são times muito próximos. Eu acho que o que vai pesar aí é o time adversário ser ou não acessível. E eu acho que o Real Madrid agora é mais acessível do que aquele Liverpool. Isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar? Não quer dizer que o Flamengo vai ganhar. Quer dizer que eu acho que tem mais chances agora do que tinha em 2019. Porém, temos um ponto final. Os times ingleses, eles olham para o Mundial com mais desdém. Ingleses e alemães, acho que tem essa questão. Espanhóis e italianos querem muito o Mundial e o Real Madrid é meio que o fundador do Mundial de Clubes lá atrás. Então ele quer e quer muito o Mundial. Então assim, essa querência, a importância que o Real dá para o Mundial pode ser um fator. O Liverpool fez aquele jogo contra o Flamengo e aí uma semana depois ganhou do Leicester, que era o então líder do campeonato inglês e brigava pela liderança do inglês. E o Alisson lembra de ter dado uma entrevista para a Folha falando, a intensidade é diferente, a gente jogou a 70% ou algo assim contra o Flamengo. Então eu acho que eles têm esse desdém um pouco em relação ao Mundial. O Real não. Santos ou Lunin, que é o goleiro titular da seleção da Ucrânia? Celso Cardoso. Lunin. Anderson. Lunin. Conheço muito pouco da Santos. Santos. Igor. Cara, Lunin. Miller. Lunin. Viu a isenção? Michele. Eu vou no Santos. Santos. Mestre. Mestre não tá? O mestre acho que não Eu tá. fico imaginando se fosse o Courtois, né? Aí ia ser aquela passada assim. Exato. Vamos lá, lateral direito. Você votou? Ah, não, mas já ganhou, Lunin. Mas já tá resolvido. Vamos lá. Lateral. Varela ou Nátio Fernandes? Celso. Nacho. Anderson. Nacho. É a tua especialidade, uma delas. Nath. Nátio. Vou ter que votar com o Anderson, Nath. Nátio. Miller. Nacho. Michel. Aí é o Nacho, né? Nátio também.
Se o mestre tiver o quê, é só avisar, mas acho que não tá nos ouvindo. Tô aqui. Tá sim. Então, o goleiro qual, mestre? O Luninho ou o Santos? Nacho. Tá, e aqui, Nath, o goleiro? Goleiro Lunin. Legal. Então, beleza. Tá 2-0 com o voto do mestre agora. Vamos em frente. Davi Luiz ou Militão? Se jogar, né? Porque também se tá. jogar. Não, estão partindo. Parece que pro Mundial dá. Não, parece. pô, não. Na final deve dar. Celso. Militão. Hoje Militão. Igor. É, Militão mesmo, né? Militão. Miller. Davi Luiz. Michele. Eu vou no Davi Luiz, eu gosto do Davi Luiz. Mestre. Ó, o Davi Luiz é melhor que o Filipão. Viu? Viu, Celso? não Você sei. tirou uma com a minha cara. Eu vou de Hoje é o Não, Militão. no final da carreira, provavelmente, Não o importa, do eu vou Davi será votar do jeito maior. que eu Hoje é o quero. Militão. Sim, estão falando hoje. Tô falando Muito estamos mais falando bem muito pensado mais isso, força, né? Não, senão fica uma coisa Mas meio... assim, mas também não é uma coisa discrepante, não é? Não é. Aqui realmente não é tão discrepante. Vamos em frente. Léo Pereira e Rudiger. Isso aí. Cara, eu sou muito fã do Rudiger, acho um dos zagueiros mais incríveis que eu já vi jogar. Rudiger. Alguém discorda? Não, acho que não. Eu né? não. Não, né, Mestre? Rudiger. Aí não. Então vamos de alemão aqui do Real Madrid. Pronto, então tá quanto? 3-0. Não, 4-0. Agora 4, né? Vamos em frente. Felipe Luiz ou Camavinga improvisado? Eu vou votar no Felipe Luiz por causa da improvisação, mas eu acho que o Mavinga é mais jogador. Mas como tá improvisado, eu vou de Felipe Luiz. Você é cara de pau, né? Ele fala rindo, é engraçado. Anderson. Bom, vou com você, vai só pra não deixar sozinho. Eu vou no Felipe Luiz pela experiência também. Camavinga. Camavinga. Eu gostaria de votar no Felipe Luiz, mas não vai ter jeito, vou ter que ir no Camavinga, porque eu ainda me lembro muito claramente do que aconteceu no primeiro gol do Palmeiras na final da Libertadores. Então eu vou de Camavinga. Camavinga é de Angola. Eu não posso, por razões óbvias, minha esposa é angolana, se eu não votar no Camavinga, mas não é minha vez. Vai dormir na casinha do cachorro. Eu prefiro o Felipe Luiz. Felipe Luiz, Michel. Felipe Luiz. Mestre. O Camavinga provavelmente vai voltar para o meio de campo, porque o Alaba está voltando, embora esteja jogando de quarto zagueiro lá, ele deve ocupar a lateral esquerda. Qualquer que seja, Camavinga ou Alaba, acabou. É o do Real, né? Tá, eu vou de Camavinga, já expliquei por motivos óbvios. Então Deu o quê? Empatou. Tava... 2, 4. Não, você botou o Felipe Luiz. Dá empate. 8-8. Empate. Ou Vai, 4 a então 4, o nosso diretor escolhe. Quem? Dá aquele pontinho Felipe pro Luiz ou Flamengo, Camavinga? né? Dá um pontinho pro Flamengo. Felipe Luiz. Aê. Gol de honra do Flamengo. Tá aí. Pode ser até mais, né? O Flamengo tem um baita ataque. Vamos em frente. 4-1 até agora. Thiago Maia ou Valverde? Valverde. Você não criou suspense. Anderson. Valverde. Valverde. Eu não tô vendo fé nenhuma, só tô vendo medo aí, mas tudo bem. Vamos lá. Não, Miller. mas fé só na hora. Valverde. Michele. Vai, Valverde, então. Mestre. Não vai adiantar votar no Maia? Empate. Empate. Eu vou Ai, de tá Valverde também. E mais um pontinho, então, pro nosso Real Madrid. Nosso deles, né? Eu não gosto do Real Madrid, eu gosto do Barcelona. Nossa. Nossa senhora, Agora a gente pode pular. Sacanagem, né? É difícil, né? É votação. O Gerson já vai estar jogando. Eu sou muito fã do Gerson. Também. Gerson ou Tony Kroos. Não dá. Eu vou votar no Gerson, quer saber? Pronto. Nosso Anderson. amigo aqui. Poxa, eu gosto muito do Gerson também, acho um baita jogador, mas É nessa difícil, não dá. né? Muito bonzinho, é muito nosso amigo, mas... Mas o Kroos é Kroos, não tem jeito. Não, eu vou no VAR. Gerson. Vai? Boa. Certo. Miller. O Kroos, ele jogou na Copa? Quem? Esse alemão aí? Não jogou bem. Não jogou. Não jogou Não, nada. ele se aposentou. Ele se aposentou da seleção. É como diz o Milton Ned, serve pra ser esse Kroos aí, Gé. Seu Eu quê? sou mais o Gé. O Kroos serve pra ser genro. Genro? Eu não gosto de futebol dele, não. É aquele futebolzinho muito... Eu gosto do Gerson. Michele. É como fez o Igor, é Gerson. É o VAR. Mestre. Se voltar a jogar o que jogava,
Gerson. Virou? Olha, mestre. Olha, o Celso falou pirou pro mestre. Pirou. Não, virou. Ele falou pirou. Virou. Tava 3-0 aqui pro Cross. 4-4 de novo. 4-4, então de novo o nosso Ih, agora não diretor vai ser define. verdade. Ih, foi no Cross, diretor. Então deu 5-1. Gente, é sério que empatou Gerson e Cross? Depois eu falo, não, virou. Não, tô falando sério. Virou. Nossa, isso vira notícia no mundo, viu, gente? Não, o Gerson é muito bom jogador. Eu concordo, o Gerson é um baita jogador, mas o cara, pô, De Arrascaeta, que é um monstro. Tá falando, tudo que eu tô falando aqui é sério. Eu acho o Gerson um baita jogador, o De Arrascaeta um baita jogador, ou Luka Modric. Se eu for do Arrascaeta, não tem jeito, Modric. É o que o cara carregou a Croácia nas costas na Copa. Anderson. Modric. O Modric é de uma elegância que poucos jogadores devem jogar na minha vida. E eu amo o Arrascaeta também. Acho que É o 10 que todo mundo sonha hoje. É, que tá jogando na cidade pra isso, mas tem gente pra substituir ele. Essa daí é Modric mesmo. E aí, Miller? Eu vou de Arrascaeta. Michele. Mas por quê? Agora justifica. Tem que Não, porque atualmente, pra mim, o Arrascaeta é mais jogador que o Modric. O Modric já tem final de carreira já. Mas jogou na Copa bem. Bom, pra mim, jogou na Copa passada bem. Na retrasada jogou bem. Mas hoje tá com 37 anos, tá final de carreira. O Arrascaeta tá na plenitude voando. da sua carreira. Pra mim, é o melhor meia do Brasil. Disparado. Eu também acho isso que você falou. Melhor meia do Brasil. O melhor meia do Brasil ganhou o Rafael Veiga, tá no Gazeta Esportiva. Também tá aí, tá no nível, é verdade. Eu votei no Arrasca. Michele? Eu vou votar na Arrascaeta. Arrascaeta. Mestre. Olha, o Modric voltou a jogar muito bem depois de um período ruim e eu acho ele mais eficiente do que o Arrascaeta. Também vou de Modric, vai para então 7-1. Que número? Placar 7-1, esse placar é tenebroso. muito incômodo esse placar. Vamos correr para sair o 7-1 de lá. Tá. Everton Ribeiro, baita jogador, e Rodrigo, baita jogador. é muito Pronto, injusto Celso, isso aí, você escolher. É que assim, né? O Rodrigo vai jogar funções aberto. diferentes. São sistemas diferentes. São São funções sistemas diferentes. diferentes. O Rodrigo mais atacante. Tá na pelada, você tem que escolher um dos dois. Pronto. Rodrigo perde pênalti. Rodrigo. Pega o Anderson. Everton. Gosto do Rodrigo, mas como a gente tava falando aqui, são características diferentes, né? Então eu vou ficar com o Everton Ribeiro dessa vez. Tá. Eu David. gosto dele. Cara, que bagulho difícil, cara. É Everton, cara. Tá pensando por quê? Então Everton Ribeiro, vai. Rodrigo, Everton Foi Ribeiro. boca de urna, foi ali, ó. né? Eu prefiro o Everton Ribeiro. Michele. Eu vou no Everton Ribeiro. Olha só que show, hein? Mestre. Funções distintas, Bem mas distintas. o Rodrigo está numa fase extraordinária. Também Rodrigo. vou de Rodrigo, mas perdeu, né? Perdeu. Perdeu. Então 7-2. Em frente. Gabigol e Vini Júnior. O Gabigol não dá para discutir. Jogador decisivo, importante. O Igor até citou essa mas possibilidade. E o outro é o Vini Júnior. Mas o Vini Júnior, até pela carreira, tá brilhando na Europa, coisa que o Gabigol não conseguiu, e aqui ele brilha. Vini Júnior. Anderson. Vini Júnior. Foi top 10 do mundo, Vini Júnior, no passado, né? Vini Júnior. Aliás, hoje é aniversário do Neymar. Do Neymar, do Cristiano Ronaldo e do Carlos Tevez. 31 anos o Neymar, eu fiquei assustadíssimo quando me falar isso. Pô, jogava bola com ele, quando ele era menininho, 31 anos. Eu acho que o Vini é o substituto do Neymar em termos do principal jogador do Brasil. Eu acho que nós já estamos, inclusive, nesse processo de Eu acho que ele já está alteração. ultrapassando. Já. Talvez. Então, é o herdeiro, né? Você foi de Vini também? Cara, não, eu vou aqui de um jeito, assim, muito mais pelo coração do que qualquer coisa. O Gabigol, cara, eu acho ele ídolo demais no Flamengo e é um jogador para esse tipo de jogo mesmo. Para decidir. Então eu acho que, nesse caso, eu vou de Gabigol. Gabigol. Miller. O dia que o Vinícius Júnior souber chutar, eu vou votar nele. O Gabigol já é um jogador decisivo do Flamengo desde 2019. Jogador aí que gosta desse tipo de jogo de decisão e é um jogador decisivo. Gabigol. Gabigol. Michele. Nossa. Eu vou no Vini Júnior. Vini Júnior. Pega os gols do Vinícius Júnior. Mestre Helena. Pega os gols dele. O Vini Júnior é um jogador de uma função, praticamente uma função só. E o Gabigol não. Aprovando, inclusive, com a entrada, depois da entrada do Pedro, que ele faz outras funções no time. E além de ser um artilheiro espetacular, que é desde o Santos,
Por isso, Gabigol. Ah, vou mudar meu voto. Gabigol, pronto. Vou de Vini Júnior. Mudei meu voto, porque o Miller e o Mestre falando me Porque, ó, convenceram. Vini Júnior. Gabigol. Então define. 4x4. Define Fini Fini, de que novo. não é Júnior. Tem que ter a voz do Fini aqui. Vini Júnior. Vini, mentira, ele falou Gabigol. 8x2. Pedro ou Benzema? Sacanagem. Mas vai jogar o Benzema? Tem possibilidade. Adoro o Pedro, mas não dá. Todos nós. Gente, quando a gente tá falando que o outro é melhor, não quer dizer que o outro seja ruim. Aqui nós estamos falando da teórica decisão do Mundial de Clubes, né? Do melhor da América com o melhor da Europa. Então, quer dizer, estamos falando de gente Por grande. mais que eu goste do Pedro, se eu falar Pedro, me interna. Anderson. Tá difícil aí. Deixa comigo, eu falo. A votação cruel, Tem hein? licença pra isso. A votação cruel, né, Celso? Mas não tem jeito, é o Benzema. O problema, sabe qual é? Se não fosse o Flamengo, fosse qualquer time do mundo, o Real é uma seleção mundial. Esse é o problema. Tem alguns times que você fala, pô, o cara tem tudo. Você pega o time do City, só tem fera, quase não tem jogador inglês. Aqui é uma seleção mundial, esse é o ponto, né? E o outro time é um time só, né? E aí? Benzema. Não, eu vou de Pedro, cara. Eu acredito muito que ele tá vivendo uma fase espetacular. Tenho curtido bastante o Pedro no Flamengo, tal. Gritei muito por ele quando ele jogou pela seleção, não arrumou nada, mas gritei muito. E inclusive toda vez que a gente ia fazer um palpite de quem quer fazer gol, eu falava, o Pedro sai do banco e faz gol ainda. Então, cara, vou no Pedro. Pedro é muito querido mesmo. Um cara que eu tenho. Moçada, eu acho, pro meu gosto, o Gabigol é mais, digamos, agressivo. Estão falando no sentido de ídolo e tal. Se eu fosse torcedor do Flamengo, provavelmente o meu ídolo seria o Pedro. Pelo estilo dele, é um cara na dele. Ele tem um charme, aquela gavetinha aberta. Soube esperar. Eu gosto muito daquela combinação. Aquilo é muito legal. Miller. Os dois são jogadores que cheiram gol, né? Os dois, né? Tem suas características, suas qualidades. Mas fica com Pedro. Pedro, Michele. Benzema. Mestre. Benzema, que acabou de receber o prêmio de melhor centroavante do mundo. Melhor jogador, né? Não só centroavante, tudo. Benzema também, aí ficou 8x2. Então, pra botar, não, 9x2, né? 9x2. Logo, agora sim, agora vai dar briga. Agora sim. Chegou agora a hora da verdade mesmo. Vitor Pereira. O JP fez o que fez, ou o Carlo Ancelotti, que ganhou título em todas as ligas que disputou, ganhou Champions como jogador, como técnico, mas é claro, eu não preciso influenciar, né? Celso Cardoso. O JP jamais vai ganhar meu voto novamente. JP quem é? Judas Pereira. Ah, tá. Caraca. Ancelotti. Ancelotti, né? Por tudo que vocês falaram aí, por toda a história e tudo mais, Ancelotti, não tem nem o que... Miller. Um treinador que eu falei pro Celso na quinta, um treinador que fica 10 anos sem ganhar um título. O Ancelotti, como você falou aí, ó, é o rei das Copas. É o rei de tudo lá na Europa. Europa. Não sabe disso. Não. Ele foi campeão da Champions no Milan, foi no Real Madrid. Você jogou contra ele, né? Você jogou contra ele. E era um baita jogador também, baita gente boa. Volante excelente. Eu tive a satisfação de conversar com ele umas 2 vezes. Falou muito bem um atendimento gentil, um cara maravilhoso. Quando falaram de trazer ele para a seleção brasileira, eu achei uma ideia espetacular, só que o cara tá no Real Madrid, né, gente? É difícil. Não é. A seleção brasileira é pior que o Real Madrid? Não, mas para os europeus é. Seleção não é a prioridade dos caras, né? Então, tem jeito. Michele. Puxa, eu tava pensando aqui, que pena que não é o Dorival, porque o Dorival que levou o time aonde está. Deveria e agora ser. O Vitor Pereira vai, chegar numa grande final com um grande técnico que é o Ancelotti. Não é justo, sabe? Não é justo isso. Então. Culpa da sogra. É a sogra dele. Claro que o meu voto é no Ancelotti e eu acho uma tristeza chegar ao Vitor. É como se uma pessoa tivesse preparado todo o bolo, a receita e no final outra pessoa vai comer o bolo, sabe? Tem um acho gol muito que triste. o Cristiano Ronaldo faz hoje, que é a aniversário dele. Eu vi esse gol acho que foi o Cristiano. Ele dribla 3, 4 caras, gira, bate de lado, faz uma curvita, a bola vai entrando. Aí entra um mané qualquer e cabeceia. E estava impedido. O Cristiano olha para ele e sobe a cena. Acho que bateu no cara, né? Porque, nossa senhora. Mestre Alberto Helena Júnior.
Dio mio, Ancelotti, cara. Carlo Ancelotti também e ficou 10-2. E aí o Flamengo, claro, vai jogar, né? O jogo é jogado. O jogo é jogado. Pode dar Flamengo e o Arre também. Pode, claro que pode. Não é tão provável, mas pode. Futebol é futebol, né? Vamos falar mais dessa decisão, vamos falar do Palmeiras que está jogando um bolão. Ah, se tá o Palmeiras lá. Esse é